A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje nós vamos meditar no capítulo 24, os versículos 4 ao versículo 7, que diz: Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará, mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Meus queridos, o capítulo 24 de Números, ele traz o registro a terceira vez que Balaque, ele induz Balaão a tentar amaldiçoar o povo de Israel. E assim como nas outras duas vezes, já refletido nas reflexões passadas, também o Senhor usa a boca de Balaão para abençoar o povo de Israel. E a Bíblia nos diz que então Balaque ficou irado contra Balaão, diz o versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Meus queridos, nos chama a atenção a atitude de Balaão em aceitar a proposta de Balaque para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Haja vista que ele, com certeza, pelo que vemos no texto, era alguém que tinha uma certa intimidade com Deus. E, mesmo assim, ele tenta caminhar com Balaque para ver se de alguma forma conseguia alcançar algum resultado. E é interessante que Balaque vai dizer a Balaão que se ele tivesse amaldiçoado o povo, ele seria muito honrado, receberia presentes do rei. Ao que Balaão diz a ele que não estava ali por causa dos seus presentes, mas a sua intenção era de fato de obedecer aquilo que Deus falaria, a ele e por intermédio dele. E o que Deus fala a ele é exatamente que aquele povo era um povo amaldiçoado, era um povo abençoado, aliás. Cada vez que ele abria a sua boca, mais bênção saía da sua boca para abençoar aquele povo. Mas nós percebemos que Balaão não havia desistido da intenção de conseguir alcançar esses benefícios apresentados pelo rei, porque nós vamos ver em outros textos da Bíblia Sagrada, em outros livros posteriormente, que nós vamos conhecer a expressão de uma doutrina exposta por Balaão e que deu êxito no sentido de que Israel fosse realmente um alvo fácil para os moabitas. Isto
nós vamos ver na nossa próxima reflexão. Apesar de aqui nesse texto nós não termos uma referência direta a Balaão como sendo aquele que estava induzindo e administrando a situação para que de fato Israel fosse alvo, né, do sucesso do ataque, né, do rei moabita. Mas nós vamos ver que de fato eles vão conseguir sobressair sobre o povo de Israel. Meus queridos, nós olhamos nessa última reflexão que o texto, né, vai concluir dizendo que Balaão, então, ele se levanta, ele volta para o seu lugar e Balaque também segue, né, o seu caminho. Aparentemente, ali tudo tinha ficado, né, resolvido. Aparentemente, Balaão tinha ido para casa sem receber os seus presentes e Balaque tinha ido para casa sem conseguir acesso ao povo de Israel para vencê-los na guerra. Mas amanhã, nossa próxima reflexão, eu quero trazer um texto para os irmãos que vai nos mostrar a respeito de como que o rei moabita, Balaque, conseguiu, né, vencer o povo de Israel naquela peleja. Como que ele conseguiu sucesso no povo de Israel? Pois, através da maldição, de uma palavra de maldição, por um homem de Deus, eles não conseguiram, mas nós vamos descobrir que existe um meio pelo qual pessoas que são abençoadas por Deus ainda se tornam alvos do inimigo e podem ser atingidas por ele. Para hoje, o que nós temos que refletir é: Balaão era uma pessoa que era reconhecida como uma autoridade e ele foi atraído pela oferta que Balaque lhe oferecera. Balaque era uma pessoa que tinha uma necessidade e ele busca meios para tentar alcançar êxito naquilo, pois ele sabia a ameaça que era o povo de Israel para o seu reino por causa das promessas de Deus. Meus queridos, que nós, como pessoas tementes a Deus, jamais nós venhamos ser motivados por interesses materiais, por presentes, por qualquer coisa, para nós sermos pedra de tropeço na vida das pessoas, pois isso trará para nossas vidas uma consequência da qual nós não conseguiremos suportar, pois o Senhor tem um zelo pela sua obra. O Senhor tem um zelo pelo seu povo. O Senhor tem um zelo por aqueles que Ele chamou e Ele santificou. Que nós venhamos ser bênção na vida das pessoas, pois para isso o Senhor nos chamou. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, e na próxima reflexão vamos conhecer como é que os moabitas conseguiram encontrar uma brecha para atacar o povo de Israel. Eu espero você. Deus abençoe em nome de Jesus.